No vídeo de hoje a gente vai trazer quais são os setores que a Quineia sugere pra gente investir em busca de defesa nessa guerra tarifária do Trump com a China, basicamente. Então, se você quer saber quais são os setores que, porventura, você quer investir para ter uma carteira mais defensiva, acompanhe o vídeo e vambora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Hoje mais cedo eu estava acompanhando o Money Times e eu deparei com essa reportagem aqui, que são setores que a Quineia, que é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários, diga-se de passagem, recomenda em caso de defesa da sua carteira. E em que a gente vai debater um pouco, vou trazer mais um debate, um questionamento para vocês e vamos ver se vocês concordam, se eu concordo. Eu tenho mais um setor para sugerir, inclusive, nisso. Para começar o vídeo, a gente vem falando aqui que, obviamente, o Brasil ele saiu pouco afetado com o tarifaço, com uma porcentagem só de 10% nas tarifas e 25% no aço. Então a Gerdau foi muito impactada junto com as commodities. E ela vem falando também nas quedas dos preços de commodities, especialmente metalúrgicas e energéticas, muito relacionadas à atividade global, impactados negativamente em empresas exportadoras brasileiras. Tipicamente tidas como defensivos, os setores de energia elétrica e saneamento enfrentam pressões adicionais devido ao cenário fiscal interno e à queda nos preços das commodities. Isso a gente vê também realmente, aqui ela até traz os setores que a gente tem que evitar, e fala de exportações e commodities. Para a gente resumir bem, nesse setor a gente pode falar da Petrobras e da Vale. A gente inclusive tem aqui o preço do Brent, que ele caiu bastante. Era negociado, foi 90, 2024. Em janeiro ele estava sendo negociado a 80, ele está a 64 e caiu bastante. Você pode até perguntar por que eu investi em Petrobras recentemente. Para quem não sabe, clica no vídeo aqui em cima. Eu explico por que eu venho investindo na Petrobras, porque eu achei tão atrativo. Eu investi 11 de abril. E isso você tem que entender que é um cenário muito de curto prazo, né? A gente sabe que essas guerras tarifárias não vai durar muito tempo. Pode durar 1, 2 anos, mas no longo prazo, de 10, 15 anos, é óbvio que isso não vai acontecer. A Petrobras tem uma margem comparativa, uma vantagem comparativa muito grande, questão da produção de petróleo, da performance que ela tem, do drill, e isso ela ganha vantagem sobre elas, sobre as concorrentes, que eu achei atrativo sim a R$ 31, já que é uma empresa que vai pagar dividendos, paga seus 10% de dividendos. Eu, inclusive, tenho Petrobras, meu preço médio era só de R$ 13. Então tinha um gap, tá entendendo? Muito grande de poder me expor na Petrobras nesse cenário de instabilidade. Tanto que eu comprei R$ 1.000 há 2 semanas e meu preço médio ainda tá de R$ 20, entendeu? Eu tô com uma valorização ainda de 50%. Com yield on cost de 36%. Então entendeu o porquê? Isso é muito individual de cada carteira. Obviamente vocês podem debater se vão ter oportunidades melhores, mas eu achei que sim, que eu devia comprar Petrobras, justamente também porque estava com Datacom aberta, mesma coisa com o Banco do Brasil, que eu vou falar que eu acho que é um potencial muito, muito, muito óbvio assim na bolsa hoje em dia, por ter mês que vem também em maio duas Datacoins abertas, vai pagar seus dividendos. A gente vai ler que sim, provavelmente vai ter uma redução do ROI, já foi dito que a safra prevê um lucro bem negativo, bem abaixo do esperado, mas isso, de novo, são cenários de curto prazo, longo prazo isso não acontece. Mas voltando aqui a reportagem, a gente fala de commodities, a gente traz aqui também o preço do minério de ferro, que ele era negociado em março de 25 a R$ 106, hoje já está 99, a gente está falando de um mês. Isso está muito atrelado à Vale, com certeza. E ele indica também a Gerdau, os em Minas, obviamente, as fabricantes, como da parte de exportação dos Estados Unidos, né? Então tem Embraer na parte de aviões, a Tupi, parte de petróleo, aí traz a Prio e a Petrobras, a VEG, Marco Polo, Embraer, novamente. E aqui é o debate de hoje do vídeo, que também traz as empresas que podem se beneficiar. E eu sempre toquei na tecla das coisas perenes, sabe? Setores perenes. Então eu falo muito de saneamento, tanto que eu tenho a Sanepar. Eu falo muito das energias. Eu falei, gente, a Energia está caindo bastante. Ela paga seus 10% por ano. Ela tem um futuro de investimento muito grande.
ela faz parte da transmissão de energia de São Paulo, sabe? Do estado mais importante do Brasil. Performance dela é muito boa. Provavelmente é a empresa de energia mais óbvia da Bolsa de Valores hoje, de aporte. Caiu recentemente, então tinham vários fatores que traziam indícios que era um bom negócio investir em energia. E aqui ele vai trazer basicamente o agronegócio, que é um potencial beneficiado dos conflitos da potência econômica dos Estados Unidos e China, e isso é atrelado até com uma outra reportagem, que diz que a China sobreviverá sem commodities dos Estados Unidos e anuncia mais estímulos econômicos. Se a gente descer aqui embaixo, a gente vê que em 23 os Estados Unidos exportaram cerca de 33 bilhões em produtos agrícolas e 15 bilhões em energia para a China. No mesmo período, a participação americana nas importações alimentares chinesas caiu de 20% em 2016 para 13%, enquanto no Brasil subiu de 17,2% para 25%. Isso são 8 pontos percentuais. É muita coisa. Então a China está buscando o Brasil e aqui traz realmente que o agronegócio, justamente o SLCE 3 e o Agro 3, são bons negócios, mas também, novamente, são bons negócios de curto prazo, por conta do cenário macro. Mas se você é igual a mim, que está investindo por longo prazo, que você não gosta de fazer muitas movimentações em sua carteira, de ter posições específicas para carregar com você durante 2, 3 meses ou até um ano, depois se desfazer delas. Então aqui a gente está trazendo as empresas que a Quineia traz, que é realmente energia, saneamento. Ela fala da Equatorial, Copel, Sabesp, que são empresas que é o óbvio, tá? Então eu acredito que a gente está no cenário mais óbvio de empresas de best no momento. E agora é justamente o momento que elas vão se provarem pra gente. Eu já digo de passagem que já provou pra mim. Eu investo desde 2020, já trouxe pra vocês. Na pandemia caiu muita coisa, então elas já provaram que setores perenes são foco para quem tem uma carteira previdenciária, para quem não quer ter tanta dor de cabeça assim. Obviamente, renda variável vai ter vezes que vai estar negativo, vai ter vezes que vai estar positivo, mas são empresas que você entende que elas sempre vão ter oferta, sempre vão ter demanda. Então isso eu acho muito importante porque elas sempre vão estar abastecendo a população, a gente precisa delas. E aqui eu quero trazer para vocês minha carteira, que hoje eu tenho 10 ativos. Desses ativos, eu tenho 3 bancos, que é o Bradesco, Banco do Brasil, que são as duas maiores posições da minha carteira, e a Itaúsa, sendo minha sexta posição, que a Quineia não trouxe na reportagem, que eu queria trazer para vocês justamente sobre isso, sobre especificamente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está tendo muito o que falar sobre a tal da inadimplência por questão do agronegócio. Aqui é para trazer uma reflexão para vocês, tá? Não é algo que eu tenho como provar, algo do tipo, nem fazer alguma métrica, foi só lendo a reportagem e eu tive esse insight. Se a Quineia está dizendo que o agronegócio vai se beneficiar e o agronegócio é a causa da maior inadimplência do Banco do Brasil, eu quero trazer para vocês justamente isso. Será que essa inadimplência do Banco do Brasil vai ser um problema tão grande, já que o setor de agronegócio vai ter um potencial beneficiado dos conflitos das potências econômicas, por essa questão das guerras tarifárias entre Estados Unidos e China? Então eu fiquei com essa reflexão, poxa, já que tá falando que é um setor que ele vai lucrar bastante nisso, será que essa inadimplência vai ser tão alta ainda, sabe? Se eles são causadores dessa inadimplência, desse risco do Banco do Brasil. Então fica aí o questionamento, trazer para vocês um pouco de pensar realmente nisso. Eu fiquei na dúvida, não tenho resposta, não tenho como medir isso na métrica, fazer o tipo de cálculo. Eu só pensei nisso. E eu trazer novamente minhas ações. Eu tenho Isa Energia, terceira posição, cerca de 10% da minha carteira. Desvalorização muito baixa, já que está pagando bastante. Sanepar, saneamento, já que a Quineia também traz. Olha como ela subiu recentemente. Eu lembro que há 2 meses atrás ela estava sendo negociada a 5,20, sabe? A Vale, que falam para deixar de lado um pouco agora, mas está pagando seus 8% por ano. A Petrobras, que eu tenho um gap muito alto, uma valorização de 50%, então, por mais que eu aporte, meu preço médio vai estar muito baixo do realmente como é a cota. CEMIG, empresa de energia, BB Seguridade, seguros, e a Soja 3, que é a parte do agro, mas é mais voltado para o Brasil, mas também é mais uma estratégia de small cap.
de valorização na Baixa da Selic, então ela tem um papel muito específico na minha carteira, tá? Não é nada em relação a essa guerra tarifária, né? Por ser agronegócio, eu tenho ela na minha carteira vai fazer uns 10 meses. E o vídeo foi esse, foi trazer um pouco sobre essa reportagem que eu li. Para quem quiser saber da reportagem, está no Money Times. Onde investir em meio à guerra comercial e o vai e vem de Trump. Veja recomendações da gestora Kinea. Então foi um vídeo para trazer um pouco para vocês sobre, novamente, os setores best vão ser muito buscados. A gente vai trazer aqui, ó, trazer o fluxo estrangeiro para vocês, que eles voltaram a aportar no Brasil. Eles gostam muito dessas empresas mais consolidadas no momento. Então a gente vai ter uma alta com certeza da BB Seguridade, Banco do Brasil, Easy Energia, Sanepar. Eles gostam dessa segurança. Então foi trazer um pouco isso, que nesse momento as empresas best perenes vão performar muito e não deixa de se levar por esse risco, sabe? Aporta no certo, vai no óbvio, não inventa muita gracinha. Tudo bem que a parte agro vai ser muito cobiçada agora, mas quanto tempo, sabe? Será que vale a pena ter uma carteira por 6 meses, por 8 meses, por um ano, depois se livrar dela? Então eu prefiro buscar dividendos e o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, dá um like, comenta aqui embaixo. Qualquer apoio vai ser muito significativo para mim. Eu tô começando no YouTube há pouco tempo, então pode ter certeza que eu vou ler com carinho qualquer mensagem, qualquer like vai ser muito gratificante. Valeu.